Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje nós vamos tratar um assunto muito interessante, que é batalha espiritual, cura interior e libertação. E nós temos recebido muitas perguntas sobre essas áreas. E uma das perguntas que chegou muito para a gente aqui foi a questão se uma pessoa sendo confessa a Jesus Cristo, que recebeu a Cristo em seu coração, né? Se ela pode ficar endemoniada, tá? E aí a pergunta se estende. Mas essa pessoa que ela se converteu a Cristo, ela já é batizada, ela faz parte do corpo de Cristo, ela não ela não deixa de participar de nenhuma das atividades da igreja, mas ainda assim ela fica endemoniada. O porquê disso? Aí a pergunta sempre vem, mais uma outra, um monte de pergunta. O Espírito Santo, ele sai do corpo da pessoa e o demônio ele entra. Deixa eu te falar uma coisa. O demônio ele só entra se a casa estiver vazia, tá? A própria palavra de Deus, ela relata sobre essas questões nos evangelhos. E é uma coisa muito interessante de nós observarmos, porque tem um ditado no mundo, né, que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Né? E esse ditado é muito interessante, e realmente você pode ver que a pessoa que ela não ocupa a sua mente com a palavra do Senhor, ela só pensa coisas malignas. Ela só pensa em fazer o mal para as outras pessoas. Ela não tem aquela mentalidade de fazer o bem. Ela não tem aquela tendência ao amor, à paz, à alegria, à bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, né? E ela não tem o fruto do Espírito nela. Pelo contrário, ela tem uma tendência às coisas malignas, ela tem tendência à maldade, ela tem tendência de que ela não tem sangue de barata, ela tem tendência a, a rebater tudo que as outras pessoas fazem. Então ela é uma pessoa crítica, é uma pessoa questionadora, é uma pessoa que aonde que ela chega, as pessoas se espalham porque não aguentam essa pessoa por perto. E é pessoa convertida. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porém, a palavra diz que nós devemos viver o que? Em santidade. Né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala sobre isso. Né? Que nós temos que viver em paz com todos e viver em santidade, sem a qual não veremos a Deus. Nós vemos que o reino de Deus ele é composto por uma questão de várias questões na vida cotidiana de um cristão. E quais são os primeiros três pontos que nós temos que abordar aqui? E é uma coisa que eu sempre ministro. Cristão, crente, salvo e remido pelo sangue de Cristo, que não ora, que não jejua, que não estuda a palavra, ele é fraco. Em Oséias 4,6 diz o seguinte: nós somos destruídos ou nós perecemos porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Então, a gente tem que entender que todo o entendimento sobre uma vida espiritual, ela está dentro da Bíblia. Você não vai encontrar em outro livro nesse mundo que não que principalmente eu estou falando para os cristãos, tá? Para os cristãos entenderem isso. Você não vai encontrar nenhum outro relato, nenhum outro tipo de espiritualidade voltada em questão ao Espírito Santo que não esteja relatado dentro da Bíblia. Você não vai encontrar nenhum outro livro relatado sobre experiências com Deus e Jesus que não esteja na Bíblia. Então, a questão é a seguinte: ah, mas eu vi um livro aqui e que não. Não, você viu um livro que eles basearam na Bíblia para fazer esse livro. Porque falar sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, o único livro que fala, e é o único livro genuíno, é a Bíblia. Não tem outro. Né? Então nós vemos o seguinte: o que nós podemos ver
é a questão que, se a pessoa ela está ficando endemoniada, é porque a casa está vazia. E se a casa está vazia, o que a palavra fala? A casa está vazia, o demônio ele sai. Ele saiu, é porque foi expulso, né? Ele teve que sair. Aí ele sai e caminha por caminhos áridos. E aí decide voltar. Quando ele volta, ele vê que a casa está vazia. E ali ele entra com mais 7 e a estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. Então, o que a palavra está falando? Fiquem alertas que a vida cristã ela tem que estar no altar de Deus. Você tem que estar dentro do centro da vontade de Deus. Você não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus ela nos conduz ao entendimento que todos nós temos que fugir da aparência do mal, desviar completamente da aparência do mal. Temos que andar em integridade, em verdade, retidão, para que o inimigo ele não encontre em nós uma brecha. Porque se ele encontrar brecha, ele entra. E aquele negócio, se a pessoa se ela não está se fortalecendo espiritualmente com oração, se ela não está se consagrando com jejum, se ela não está fortalecendo a sua alma, o seu espírito com a leitura da Bíblia, automaticamente o diabo ele vai encontrar como entrar. E como que ele vai entrar? Porque o Espírito Santo e a própria palavra diz, né, que nós temos que tomar cuidado para nós não extinguir a chama do Espírito Santo. A chama do Espírito Santo, ela é abastecida, né? Ela é abastecida com a palavra, com oração e com jejum. E ali você ter pensamentos somente voltados para Deus. E assim você vai caminhando. Você tem que se desviar das distrações do mundo para que você possa alcançar as bênçãos de Deus. E assim a pessoa, o diabo ele não tem como. Por quê? Uma vez que você fala assim, eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele me purificou as minhas vestes, e agora minhas vestes são alvas como a neve. Isso é uma certeza do que o Senhor Jesus fez na sua vida, correto? Só que nós temos que entender o seguinte, que a vida cristã ela é um desenvolvimento dia após dia. Você já viu aquele ditado que diz o seguinte, que nós temos que matar um leão por dia? E esse ditado é uma coisa muito interessante porque é uma realidade, porque a cada dia que nós vivemos nessa terra, depois que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós podemos perceber que o dia a dia de um cristão, ele só é vencido se ele estiver no altar. Se ele não prestar atenção, ele vai se desviar para a direita ou para a esquerda. Ele perde o foco do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus ele tem que estar constantemente na vida daqueles que são salvos, para que o diabo não encontre brecha. Para quando o diabo ele vir, tem barreiras espirituais, tem anjos ao nosso favor, ao nosso redor, nos protegendo o tempo inteiro, não deixando que Satanás venha roubar a nossa salvação. Ah, tem como roubar a salvação? Tem, porque na verdade a palavra ela diz que nós devemos orar sem cessar. Porque a oração fortalece o crente, fortalece os discípulos de Jesus. Então, quando nós falamos sobre questão de batalha espiritual, exatamente é o que nós temos que fazer. A nossa batalha é constantemente, ela não para. Ela não para. A batalha é constantemente, porque Cristo ainda não veio. A nossa batalha ela só irá encerrar quando Cristo nos resgatar. Aleluia, glória a Deus, né? Que beleza. Imagina, nós sendo resgatados por Jesus Cristo. Acabou batalha, acabou lutas, acabou sofrimento, acabou choro, acabou todo tipo de tristeza, de angústia. Né? Então, lembre-se, todo dia você tem uma batalha, você tem uma luta para ser vencida. Então, você está matando um leão por dia. Então nós temos que entender que o Senhor Jesus, quando ele veio, ele trouxe grandes instruções para nós e deixou isso escrito onde? Na Bíblia. Se você não lê a Bíblia e só escuta
você só escuta o que é falado para você, você praticamente não tem a tendência de viver aquela questão do Evangelho de Cristo. Então nós temos que entender o seguinte: quando nós estamos firmados na palavra, né, não tem como o diabo ele nos atingir. Por que não tem como ele nos atingir? Porque na verdade a palavra, aquele envolvimento que você tem com palavra, a leitura e estudo da palavra, oração, jejum, é uma proteção espiritual sobre a vida do cristão. Então, nós só vencemos o dia mal com essas ferramentas. Então, como que a gente consegue libertar a questão aí de uma pessoa que está praticamente voltada para essas questões que não é focada no Evangelho de Cristo? É direcionar essa pessoa verdadeiramente aos caminhos do Senhor. Porque quando ela não está voltada para os caminhos do Senhor, você pode perceber que o discurso dela, o diálogo dela, é sempre um diálogo de ódio. É um diálogo de raiva, é um diálogo de questionamento. Ela não, ela não concorda com nada, aquele negócio todo. Por quê? Ela não está firmada na palavra. Então, nós temos que compreender e orientar as pessoas no caminho do Senhor. E isso é fácil? Não, não é fácil, porque as pessoas normalmente elas são muito cheias de si, muito cheias de justiça própria. Eu tenho falado que pessoas que leu a Bíblia uma única vez elas acham que sabem demais. E eu digo o seguinte: a palavra do Senhor, cada vez que você estuda a palavra do Senhor, a cada manhã que você estuda a palavra do Senhor, a cada dia que você estuda a palavra do Senhor, o Espírito Santo tem algo novo para revelar para você. Então, nós temos que voltar verdadeiramente para o Senhor, para que essas verdades se tornem reais nas nossas vidas. E o cristão que está ouvindo o que eu estou falando agora, para que você não permita que o, que o diabo ele venha agir na sua vida, venha adentrar o seu corpo, você tem que lembrar que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo sendo templo do Espírito Santo, não tem como o diabo ele agir na sua vida. Amém? Então nós temos que prestar bastante atenção nessas questões e começar a compreender verdadeiramente o que o Senhor ele tem preparado para nós nesses dias. E quando nós falamos nesses dias, é porque na verdade os dias são maus. E se os dias são maus, é porque na realidade nós estamos deixando que o inimigo ele haja com toda a maldade sobre o mundo. E como que a gente está deixando? Nós estamos deixando porque na realidade nós não estamos voltando os nossos pensamentos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, mas como que eu faço para ajudar essa pessoa que está em relação a essa questão do demônio estar agindo na vida dela? É exortar e admoestar com amor. E sempre leve uma testemunha, como diz Paulo. Leve uma testemunha. Porque daí a questão é o seguinte: o Senhor ele vai ver que realmente você está interessado em ajudar essa pessoa. Porque na verdade a tendência nossa é normalmente de julgar a pessoa. E Mateus capítulo 7 fala que nós não devemos julgar. Então a questão é, qual que é a função minha e sua? É de ajudar essas pessoas que estão trilhando caminhos errados, né? Por causa que o inimigo tem agido na vida dela. Ah, mas ela é cristã. Não, o inimigo tem agido na vida dela. Por quê? Ela está fraca na fé. Isso é fraqueza na fé. Então nós temos que ajudar essas pessoas. Se essa pessoa não quer ser ajudada, entregamos ela para Deus e falamos com ela, assim que ó, eu não tenho mais como te ajudar. Então eu vou fazer uma oração e vou te entregar nas mãos de Deus e a partir daí é você e Deus. Porque na verdade a minha parte até aqui eu fiz. Estarás nas minhas orações? Sim. Eu não vou deixar de orar por você. Mas agora é com Deus, não é mais comigo.
eu não vou te falar mais nada, mas a partir de agora é você e Deus. E fala com Deus, fala assim, Senhor, eu estou colocando essa vida, essa pessoa no teu altar, porque ela não está me ouvindo, ela não ouve o que eu estou falando, então eu estou colocando ela diante do teu altar, porque na realidade o que nós tínhamos que fazer já fizemos, né? E na verdade, quando você chama a pessoa para conversar e que ela está agindo praticamente de forma contrária à palavra de Deus, né? Gente, vou voltar a falar. Nós estamos falando de pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e já tem uma caminhada no corpo de Cristo, na igreja, tá? Então, a questão é o seguinte, é pegar exatamente e fazer isso. Fazendo isso, você está ajudando a pessoa. Muitos irão se arrepender e consertar os seus caminhos. Outros não. Aí você falhou? Não. Porque a sua parte você fez. O possível você fez. E o impossível é com Deus. Amém? Porque o único que pode convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então, nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a parte dele. Ok? Então, deixa o Espírito Santo agir na vida da pessoa, mas nós não podemos deixar de colocar a pessoa em oração, pagar um preço com jejum, né? Lembrando que a palavra também nos ensina, o próprio Jesus falou que nós não devemos usar de vãs repetições. Não quer dizer que se você ficar repetindo o tempo inteiro pela salvação dessa vida, quer dizer que você vai ganhar ela. Não, de forma alguma. A palavra de Jesus deixou muito claro. Não sejais como os gentios. Nós somos gentios, nós temos mania de repetição. A gente acha que Deus ele não ouve nossas orações. E pelo contrário, o Senhor ele ouve. E ouve no primeiro momento que você se colocou e pediu para ele. Ok? Então, a questão aqui é o seguinte. Nós vemos uma outra situação ao qual as pessoas até nos perguntam sobre a questão de amarrar o valente. Essa referência de amarrar o valente está lá em Marcos capítulo 3, versículo 27, né? Vamos fazer essa leitura? Olha só, fala assim, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Esse texto, quando você pega do versículo 20 ao versículo 30, é, os, os doutores da lei daquela época, né, eles, eles começaram a questionar Jesus, que Jesus fazia o que fazia através dos demônios, por Beelzebub, né? E Jesus ele começa falando com eles o seguinte: como pode isso? Se Satanás ele expele Satanás, é casa dividida. Não tem como fazer isso. Então, o reino dele não subsiste. Não tem como. Porque você vai ouvir pessoas falando o seguinte: ah, esse demônio foi expulso porque, na verdade, a pessoa que está ali, ela tem um demônio nela que fez o outro. Não, não existe isso. A própria palavra está falando sobre isso. Jesus fala que reino dividido não subsiste. Então, o reino de Satanás não subsistiria se ele fizesse isso também. Então, a questão é o seguinte: o que Jesus está falando? Eu tenho poder. Eu tenho poder para entrar, amarrar o valente e retirar das mãos dele, saquear as vidas, né, que ele tem tomado. Então eu tenho esse poder, né? Eu tenho esse poder porque esse poder vem de Deus. E interessante a gente observar isso, que essa referência ela vem daquela questão que quem trabalha na área de libertação gosta muito de falar, tá amarrado em nome de Jesus, né? Então é exatamente essa referência. Só que quando você vai ler a Bíblia, nós temos que entender que quando Jesus chegava, ele chegava com autoridade. Qual que é o problema hoje? O problema é que muitos que trabalham, eu sou um ministro de batalha espiritual também. E eu aprendi com o tempo, e o Espírito Santo foi me direcionando sobre várias questões, e eu fui observando que Jesus nunca,
teve dificuldade em expulsar um demônio. Pelo contrário, os demônios se rendiam a ele. E eu comecei a ver o seguinte: ah, não, peraí, você está falando uma coisa aí, você está esquecendo que Jesus é Deus. Eu falei assim: só que ele esvaziou-se da sua glória. E ali ele estava como servo de Deus, a palavra diz isso, ele estava como servo igual nós. Então, ali, a, ele mantinha uma vida de oração, lembra disso? Ele sobe para o monte para orar, ele tinha uma vida de jejum, ele tinha uma vida, ele passou pelo deserto, né? Que ele até resistiu o diabo lá por 3 vezes, e o diabo teve que ir embora. Então, olha só que coisa interessante e fantástica na vida de Jesus. Então, a questão que nós vemos aí é exatamente essa. As pessoas, elas têm que compreender que a autoridade que nós temos é em nome de Jesus. Os demônios, na hora que nós chegar perto de um endemoniado, ele tem que virar e falar assim: eu estou saindo agora, porque você é servo do Deus vivo, você é discípulo de Jesus, então eu vou sair. E não ter discussão, não ter papo. Eu não quero saber, eu sinceramente, particularmente, eu falo com vocês o seguinte: eu não quero fazer pesquisa com demônio. Eu quero que aquela vida seja liberta em nome de Jesus. E quando essa vida voltar a si, quando o demônio sair desse corpo, eu viro e falo com ela que ela tem que confessar o nome de Cristo, porque a situação na vida dela pode piorar se o demônio voltar. Então, a questão é que nós temos que aprender. Por que vamos fazer determinadas coisas que não nos foi orientado dentro da palavra de Deus? Por que nós vamos fazer uma entrevista com o diabo sendo que não foi orientado? Porque o que mais vale naquele momento é a gente libertar a pessoa daquele demônio ou daqueles demônios, essa vida ficar liberta e nós consolidá-la dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que entender. Ah, não, mas a gente tem que saber o que ele estava fazendo na vida dela. Não, não precisamos, porque a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se a pessoa confessar a Cristo, todo o mal que o diabo estava fazendo na vida dessa pessoa, ou de trabalhos, aquele negócio todo, vai ser desfeito, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, a libertação, ela vem quando se confessa o nome de Cristo. Creio que, se tiver alguma pessoa que mexe na área de libertação, não vai concordar comigo. Eu sei que não vai, porque muitos têm me rebatido nesse ponto. Só que o que eu vejo na palavra é porque você tem que olhar para a palavra, entendeu? Trabalhei durante muitos anos nessa área de libertação. Já fiz libertação com vários tipos de pessoas, principalmente pessoas que estão voltadas para o ocultismo. E eu vi que se a gente não entrar com a pessoa trazendo uma conscientização em relação que ela tem que se render aos pés de Jesus, não tem como fazer libertação. A libertação ela se torna longa, ela se prolonga. Ah, mas aí a gente pegou e a gente fez a libertação e a pessoa ela não se libertou. Ela não se libertou porque ela não confessou a Cristo. Por que vai... Primeiro, você tem que fazer a pessoa confessar a Cristo. O processo de caminhada dentro do Evangelho é outro assunto. Primeiro, liberta ela e chama ela para confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque quando ela abrir a sua boca e confessar, o selo, a marca de Cristo vem sobre a vida dela, sobre a alma dela. Aí você está selando a alma dela para que o diabo não tenha mais poder. É isso que muitos que trabalham nessa área de batalha espiritual não prestam atenção. Nós precisamos selar a alma da pessoa com a confissão, com a boca dela confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, vamos prestar bastante atenção, vamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, vamos ver o que Jesus fez em relação quando havia endemoniados. Então, é o que vai acontecer. Se você for ver ali, você vai ver demônio se prostrando. Ah, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Ainda não é chegado o nosso tempo.
Aí Jesus fala assim: você tem que sair. E ele sai. Ah, Senhor, permita que entremos nos porcos. Jesus permite. Não vai, porque essa pessoa tem que ficar liberta. Então é isso que eu estou falando. Jesus não perdeu tempo. Jesus não perdeu tempo fazendo entrevista. Então nós temos que aprender que o nosso foco na batalha espiritual, libertação e cura interior é exatamente a vida da pessoa. Cura interior, a gente tem que ver o seguinte: a questão de cura interior ela é um pouquinho mais pesado do que a própria libertação em si. Por quê? A cura interior, a pessoa ela vai ter que abrir o seu coração de tal maneira para que o Espírito Santo ele possa mover a vida dela. Porque a pessoa que está com problema de cura interior, né, que não libera perdão, principalmente é o perdão, tá? Sempre é. Ah, eu fui ofendido. Ah, eu fui vítima de estupro, né? São coisas mais pesadas, entendeu? Primeiro se faz a libertação, depois nós vamos para a cura interior. Porque a cura interior vai ser o bálsamo do Senhor Jesus sobre a vida daquela pessoa. Então é isso que nós temos que entender. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada ramificação de batalha espiritual. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.